Olá, equipe da Unicesumar. Meu nome é Vinícius Oliveira. Estudei na Unicesumar quando ainda era Cesumar Centro Universitário. Agora o pessoal aí já é universidade. Um grande orgulho para todo mundo que estudou e para o pessoal que continua estudando e trabalhando aí. Eu queria contar um pouquinho para vocês a minha história, onde que eu consegui chegar e onde que eu continuo lutando para chegar. E eu devo bastante isso ao pessoal da Unicesumar. Meu grande professor, Humberto Oliveira, que agora é coordenador do curso Bacharelado aí em Maringá, nos treinamentos de tênis, na preparação física dos nossos atletas em Maringá, sempre me dando grandes conselhos. Vini, você tem que ir para fora, você precisa conhecer o esporte profissional, você precisa continuar estudando. Então, eu segui os conselhos, segui e continuo seguindo. Por isso que eu vou comentar um pouquinho para vocês essa história. Bom, partindo do princípio, eu estudei em Campo Mourão, no ensino médio, e lá tive uma ótima relação com um profissional de educação física que chamava Marcos Tomadon. E nas nossas aulas não era somente jogar bola, ou vôlei, ou handball. O que a gente tinha era aulas sobre a frequência cardíaca, aulas teóricas de como diminuir a gordura corporal, tipos de exercício aeróbico, anaeróbico, ou seja, aulas excelentes de educação física que fizeram com que eu me apaixonasse por essa disciplina. Eu também tinha meu irmão que já estudava na Unicesumar, já fazia Cesumar. Na época era o que eles chamavam de licenciatura plena, onde você saía formado em bacharelado e licenciatura. Esse foi o curso que o meu irmão fez. E justamente no ano que eu entrei, em 2006, houve aquela divisão em que você teria que optar por fazer curso de licenciatura ou curso de bacharelado. Eu pensei bastante nesse momento, poxa, o que eu ia fazer? Por quê? Porque eu era professor de tênis. Na verdade, na época, quando entrei na faculdade, eu ainda trabalhava de estagiário numa academia de tênis em Maringá, chama ATM. Então eu ajudava somente nos exercícios de alongamento e exercícios de aquecimento para a equipe de competição. E pouco a pouco, quando eu fui aprendendo com o meu irmão, então fui tendo alguns espaços na academia para ser rebatedor, para dar algumas aulinhas. A partir daí, veio um pouco a dúvida se eu deveria fazer somente bacharelado, porque eu já estava trabalhando com tênis semi-profissional, por assim dizer, comentar, né? E estava pensando em trabalhar com o tênis nas escolas também. Por isso veio a minha dúvida, porque um dos meus grandes sonhos é realmente fomentar o tênis a nível mundial e dar acesso a todas as pessoas para que joguem tênis, não só um esporte de elite que é como é visto até hoje no Brasil, né? Na Argentina já é um pouco mais disseminado o esporte, mas no Brasil ainda é um esporte de elite. Então, eu conversei bastante com meus pais e meu pai me deu um grande conselho que eu agradeço ele até hoje. Ele falou, bom, faz as duas, faz licenciatura e depois faz bacharelado. Porque na licenciatura você vai receber aulas
de como ter uma ótima didática para ensinar, de ter algumas matérias nas quais você vai ver a importância do raciocínio das pessoas, então isso também vai te ajudar como treinador de tênis. E foi o que eu fiz. Me formei em licenciatura e depois continuei o curso de bacharelado, que acho que foram 2 anos mais. Tudo na Unicesumar. Como eu já tinha o curso de licenciatura, junto com o bacharelado, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Coincidência ou não, o meu orientador dessa pós-graduação foi o Humberto, que eu agradeço até hoje porque a gente conseguiu reunir a teoria com a prática. Eu e o meu irmão, depois de alguns anos que eu trabalhei na ATM, abrimos um grupo de competição que se chamava V2 Tennis Team, porque meu nome é Vinícius, o nome do meu irmão é Vitor. E então nessa equipe, o preparador físico dos melhores jogadores era o Humberto. E com ele aprendemos muito sobre o treinamento esportivo voltado para a alta competição. Com isso, realizando a pós-graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar toda a parte teórica que justificava os exercícios que ele realizava com os nossos atletas. A gente teve atleta que foi número 1 do Brasil com 14 e 16 anos. Fazendo essa pós-graduação, eu comecei a me apaixonar não somente pelo tênis, mas sim pela investigação, pela ciência, pelos estudos que conseguiam comprovar qual era a melhor maneira de treinar. Eu lembro que eu dava treino até as 10 da noite, na sexta-feira tinha que cancelar os treinos a partir das 5 da tarde, porque eu tinha que ir correndo para pós. E um dia eu cheguei na pós-graduação com o tênis todo sujo, todo suado, que eu tinha acabado de dar treino. E um dos professores olhou para mim e falou: "Pô, você gosta de tênis?" Eu, sim, sou professor, gosto muito. E ele falou: "O que você está fazendo aqui no Brasil?" Aí que veio a mesma resposta que o Humberto sempre me dava. Você tem que ir para os Estados Unidos ou tem que ir para a Espanha. E eu perguntei para ele: "Pô, professor, como que eu faço isso?" Esse professor foi o Mirão, professor de basquete, agora acho que ele está em Curitiba. E ele falou: "Poxa, eu tenho um contato na Universidade de Barcelona. Tranquilo que eu vou mandar um e-mail para esse contato que eu tenho lá, mando com cópia para você e vamos ver se essa pessoa pode ser o teu orientador em um mestrado em Barcelona." Poxa, eu pensando como um sonho, né? Ótimo, tô na pós-graduação com 21 anos e se eu conseguir entrar no mestrado, já vai ser um sonho. Bom, a cabo de 2 semanas, eu recebi a resposta desse orientador de Barcelona, que chamava Ernest Baiget, falando que não era nada fácil, que realmente eu ia ter que estar em Barcelona, que eu ia ter que passar por um processo seletivo. O Master não era somente em espanhol, era em catalão também. Então foi uma coisa meio complicada. Mas, como no tênis, quando as coisas são quase impossíveis no tênis, eu realmente comecei a pensar nessa opção e comecei a buscar os papéis, comecei a procurar muita informação, onde eu ficaria, pedi muitos conselhos para o professor Humberto, e o Humberto sempre me motivando, falou assim: vai que você vai aprender muito, vai que você vai aprender muito. Bom, dito e feito. A partir daí, eu comecei a entrar mais em contato com o orientador em Barcelona e decidi, em 2011, visitar a universidade e também paguei um curso caríssimo de professor de tênis em uma academia de tênis que chama Sanches Casal, para poder pelo menos ter algum trabalho ou ter a chance de ter algum trabalho enquanto eu fazia o mestrado, senão era impossível pagar a viagem, pagar minha comida, pagar o aluguel, que é caríssimo em Barcelona.
ia ser algo impossível. Eu tive que vender tudo no Brasil, vender uma parte do carro que eu tinha, tudo que eu tinha, para poder pegar dinheiro emprestado, para poder ir para Barcelona, pagar as passagens ao menos. Bom, chegando em Barcelona, primeira coisa que eu fiz foi ir nessa academia, fazer o curso de tênis. Comecei a trabalhar de graça, todas as horas que fossem possíveis, para o pessoal ver que eu realmente queria ficar. E chegando no final da primeira semana que eu cheguei, eu marquei uma reunião com o orientador e com o coordenador do curso do Master. Eles anotaram meu nome, me pediram uma carta justificando por que eu queria fazer o Master e qual era o meu currículo. Eu acho que a pós-graduação do Unicesumar me ajudou muito, porque a grade curricular que havia eram professores, a maioria doutores, e muito bons. Antônio Carlos Gomes, formado fora, o professor Paulinho da UEL. Então, pessoas de excelente renome fora do Brasil. Trabalhando de graça, morando em Barcelona, eu consegui pelo menos dinheiro para comer e para dormir e acabei entrando no mestrado. Foi a realização de um sonho. Realizando o mestrado, a princípio com muita dificuldade pelo tema da língua, porque era catalão, a minha visão como treinador de tênis começou a abrir muito, não só para o tênis, mas para os outros esportes, porque o primeiro ano do mestrado na Universidade de Barcelona é um núcleo comum para todas as modalidades, tinha pessoal do basquete, futebol, todo mundo, e o que eles discutiam no primeiro ano, durante todo o primeiro ano, era a formação de atletas jovens, adolescentes e crianças. Então foi algo incrível para minha formação, porque chega um momento que você começa a estudar as fases sensíveis, que momento trabalhar isso, tal, e de repente na outra semana vinha um professor que falava da epigenética, que falava que as fases sensíveis não importavam tanto, que tinha que trabalhar de acordo com cada jogador, sabendo que o gene dele continha. E depois vinha o preparador físico do Barça e que gerava muita informação para gente, falando todo o processo das escolinhas, como eles trabalhavam. Depois vinha o professor da Federação Espanhola de Tênis que trabalhava com a base, ou seja, uma quantidade de informação em um mestrado que o primeiro ano era núcleo comum e o segundo ano você tinha a opção de escolher, que eu realmente não sei se isso tem no Brasil, mas eu acho que é uma coisa muito interessante. O segundo ano você poderia escolher em fazer um mestrado a nível profissional ou um mestrado a nível de investigação. Investigação é toda a área da ciência, publicar artigos e tal. Como eu gostava muito dessa parte, eu decidi realizar o mestrado na parte da investigação. Então, tive muita aula de bioestatística, tive aula de como ler os artigos e como publicar tudo isso. Então, eu lembrei muito do professor Joaquim, do livro dele, de como fazer no TCC. Eu até usei nas matérias do mestrado. Agradeço muito o professor Joaquim por toda a informação que ele passou pra gente, por ele pegar no pé na maneira das citações, de como mudava, de botar tudo em regra, de ser tudo perfeito na hora de realizar um TCC. Agradeço muito, 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 porque isso me ajudou bastante. E terminando o mestrado, eu realizei a minha tese em uma matéria que muita gente não conhece, mas eu acredito que com o avanço da neurociência, esse tema vai ficar cada vez mais forte. Então, eu estudei
a minha tese foi em cima da variabilidade da aprendizagem. O que significa a variabilidade? Variabilidade é quando você ensina uma pessoa sem que ela saiba que você está trabalhando esse tema. Ou seja, no meu estudo eu usei distintas bolas e diferentes bolas e diferentes superfícies para fazer com que os meus jogadores se adaptem a essas bolas e essas superfície, e a partir daí eles melhoraram a velocidade do ataque de direita e a precisão, tendo que se adaptar nessas bolas e nessas superfícies. Existem muitos estudos nessa área. Realmente, na área do tênis, existe um grupo muito reduzido de estudos. Depois eu posso procurar a estatística dos estudos que tem, mas se eu não me engano são 158 estudos só relacionados com o tênis, não tem mais. Poucos deles são com jogadores de alto nível, como realizamos o nosso. E a variabilidade ela vem através de uma aprendizagem no subconsciente. Por isso que eu falo que com o avanço da neurociência, essa área vai ser melhor trabalhada. A gente sabe que no nosso cérebro a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Essa nomenclatura quem utiliza foi um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o único psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, onde ele consegue comprovar que o sistema 2, que é o subconsciente, é mais eficiente que o sistema 1. Também existe um outro cientista da Universidade de Illinois, que é John Bark, que também consegue comprovar a eficiência do sistema 2, que é o sistema subconsciente. Então, através disso, todos os treinamentos que eu comecei a estudar, todas as didáticas que eu comecei a ver em universidades e em escolas, eram através do sistema 1, ou seja, o professor passava uma informação, o jogador tentava assimilar essa informação e tentava reproduzir. Esse momento de assimilar a informação é todo com a parte consciente do cérebro, ou seja, um processo muito lento. Mas, em contrapartida, se você colocar uma tarefa para... Eu falo jogador porque eu estou no âmbito profissional, né? Com muitos jogadores de tênis. Então, se você proporcionar uma tarefa para um jogador difícil e fazer com que ele encontre a solução sem dar muitas palavras para ele ou colocando obstáculos, que essa é a variabilidade, colocando obstáculos para que seja difícil que ele consiga essa tarefa, você está estimulando o subconsciente dele e está trabalhando com isso. Então esse foi o tema do meu mestrado. O professor tutor da minha tese foi o Juan Pedro Fuentes. Vocês podem procurar na internet, tem ótimos artigos dele. E também foi o professor Ernest Baigé. Juan Pedro Fuentes me ajudou mais na parte da variabilidade e o Ernest Baigé me ajudou muito mais na parte física. Ou seja, quantas repetições utilizar, que gasto calórico ia ter, todo esse tema mais físico foi com o professor Ernest da Universidade de Barcelona. Bom, terminando o mestrado, realizei a apresentação, defendi a tese, foi ótimo. E essa tese ela deu abertura para muitos artigos científicos. Já publicamos 3 e agora a gente está tentando passar isso para uma tese de doutorado, que é onde eu queria mostrar e explicar para vocês onde que eu cheguei, sempre com a ajuda
do pessoal da Unicesumar que me incentivou bastante. Professor Humberto, professor Joaquim, Paulo Tsuneta, muitos professores que trabalhavam no, é, no centro universitário, que agora é universidade, que me ajudaram muito para chegar até onde eu cheguei. Agora eu sou um doutorando na Universidade de Extremadura. Por que a Universidade de Extremadura? Eu mudei de Barcelona para Extremadura, porque o tema da variabilidade no tênis é muito forte lá. O professor catedrático Juan Pedro Fuentes, ele é um dos chefes da investigação e dos estudos científicos na universidade. Então ele, como meu orientador, me indicou para passar para a Universidade de Extremadura para eu conseguir realizar esse doutorado na área. Tendo em conta isso, junto com a minha carreira profissional como treinador de tênis, hoje em dia já fazem 4 anos que eu abri minha própria academia de tênis. Já passaram mais de 70 jogadores pela nossa academia, que se chama Unity Tênis. Vocês podem olhar aí, tem um currículo legal, meu e do meu sócio. E nunca deixei de estudar. E também nunca deixei de trabalhar com o tênis. Por quê? Porque os dois me davam muitas oportunidades. E essa é uma ideia e um conselho que eu realmente queria passar para vocês. Se vocês estão no curso de Educação Física, acredito que no 4º ano de bacharelado, e tem algo em mente, não, é que eu quero abrir meu próprio business, eu quero trabalhar como personal, eu quero ter a minha equipe de competição, eu quero ter minha própria academia. Tenham isso, vão para a parte profissional. É excelente ir para o campo de trabalho. Agora nunca deixem de estudar, nunca. Porque o mundo, nessa era de informação que estamos hoje em dia, vai muito rápido, muito rápido. Eu tô aqui em Maiorca, na Espanha, conversando com vocês. E foi um vídeo que o professor Humberto comentou que a gente podia realizar junto. Estou mandando para vocês. E olha a quantidade de informação que vocês receberam. Imagina, antigamente isso, para chegar por e-mail, para mandar o vídeo, para ter acesso com alguma pessoa aqui, era difícil. Hoje em dia vocês entram em qualquer redes sociais e vocês têm informação de treinadores do mundo inteiro. Então, com essa mudança da informação de a cada semana, se você abrir uma academia ou ter o seu grupo de competição e ficar bitolado só neles, no treinamento deles, e pensar só em neles e esquecer da sua formação, é onde que as outras pessoas passam na frente. E a grande sorte que eu tive foi de continuar fazendo esse doutorado, de utilizar os estudos científicos com os meus jogadores e, através dos meus jogadores, também criar dúvidas e comentar com a área científica nos congressos onde eu vou, por que que o treinamento aeróbico deve ser realizado no final do treinamento, não deve ser feito antes do tênis, por que a epigenética é tão importante hoje em dia para as crianças que começam no tênis e que têm uma visão como para tentar ser profissional. Ou seja, todas essas respostas eu só consigo encontrar nos congressos científicos, na base de dados que o doutorado abre para mim para eu poder continuar estudando e buscando artigos científicos, e também nos torneios onde eu encontro um treinador que nunca abriu um livro de tênis, mas tomando um café com ele, de repente ele me dá uma resposta me explicando: Vini, o teu jogador no saque não consegue fazer essa bola porque o cotovelo dele está muito alto. Ou seja, uma coisa que eu não encontro num livro de biomecânica, de repente eu encontro tomando um café com um treinador em um torneio. Então as duas coisas são importantes, tá? A maneira que você aborda os estudos
deve ser com a mesma seriedade da maneira que você aborda o seu trabalho, mesmo se ele é próprio ou se você trabalha para alguém. Você com essas duas valiosas coisas nas mãos, que são muito valiosas, o trabalho e o estudo, você consegue ir muito longe. Muito, muito, muito longe. Bom, para finalizar, que o vídeo já está ficando meio longo, vou terminar confirmando o meu conselho, para vocês nunca deixarem de estudar. Depois, escutem os professores de vocês e o coordenador do curso também, porque foi com o grande incentivo dele que eu consegui chegar até aqui. Estudem línguas, isso eu não falei até agora e foi uma grande barreira para mim. O espanhol, eu cheguei aqui, eu tinha estudado um pouco, mas bem difícil. O inglês eu não dominava nada e eu entrei numa academia de tênis internacional. Eu tinha 7 alunas no meu primeiro ano, de 7 países diferentes. Imagina. A única língua que a gente podia conversar era inglês. Eu não falava nada. Por sorte, as minhas alunas tinham um coração imenso e me deram classe de inglês durante 6 meses e eu consegui, hoje em dia, consigo falar fluente em inglês, escrever, comunicar com qualquer pessoa, mas se vocês já chegam em qualquer país sabendo, ou no Brasil vocês já sabem, recebem qualquer cliente que fala outra língua, o inglês e o espanhol são fundamentais. Bom, pessoal, mando um abraço para vocês, aproveitem o esporte que vocês têm, aproveitem o contato que vocês têm. Seriedade é fundamental para você continuar em um ambiente de trabalho saudável, para que as pessoas te respeitem. Eu cheguei na Espanha com 21 anos e ninguém me respeitava. Todos me viam como um jovem que era um brasileiro que queria chegar na Europa e festar. E na verdade eu mostrei o contrário. Mostrei que eu terminei um mestrado, um master, como eles falam aqui, e consegui entrar em um doutorado. E por fim, escutem os professores de vocês na Unicesumar. Tanto na graduação quanto na pós eu recebi ótimos conselhos. E eu acho que eu dependo muito da ajuda deles por ter chego até aqui. Beleza? Um abraço à equipe da Unicesumar e vamos ver se a gente continua junto. Abração!